Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você a leitura mais perto de quem não tem acesso aos livros. A partir desta segunda-feira, o Jornal da Unifra exibe uma série de reportagens para contar o trabalho de quem se dedica a levar o mundo das letras às comunidades mais carentes do estado. O MEC divulga a lista com a primeira chamada para o ProUni. Veja também como foi o Fórum Estadual da Adoção, que discutiu iniciativas para aproximar casais sem filhos e crianças sem pais. Enquanto muitos candidatos encaminham os últimos estudos para o vestibular de inverno, a gente aproveita para lembrar a todos que esta é a última semana antes do Centro Universitário Franciscano aplicar a prova com 65 questões. É ela quem vai definir quem ingressa na instituição para ocupar 480 vagas em 11 cursos de graduação a partir do segundo semestre de 2015. E uma dica que a gente relembra aos vestibulandos é conferir o local de prova para que ele não seja um problema, um atropelo nessa hora decisiva. Os mais de 3.000 candidatos farão o vestibular no conjunto 3 da Unifra, localizado na Rua Silva Jardim, número 1175. Para conferir o prédio, a sala, basta o candidato acessar o site unifra.br. O vestibular será realizado no dia 30 de junho, com 4 horas de duração, entre 8 da manhã e meio-dia. O curso de medicina, com 49,5 candidatos por vaga, é o mais procurado pelos estudantes no vestibular de inverno. Foi divulgada nesta segunda-feira a primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. O resultado mostra quais estudantes serão contemplados com bolsas de estudos a partir do segundo semestre deste ano. Quem traz mais informações é a Cassiane Carvalho. Olá, Cassiane! Olá, Giareta! A lista dos candidatos selecionados na primeira chamada do ProUni já está disponível na página do programa na internet. E o candidato deve ficar atento para confirmar as informações fornecidas na ficha de inscrição. E o prazo para que isso aconteça é até o dia 29 de junho, na próxima segunda-feira. A segunda chamada será divulgada no dia 6 de julho. O ProUni oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares, com base nas notas do Exame do Ensino Médio, o Enem. Voltamos contigo, Giareta. Ok, obrigado, Cassiane. De acordo com a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, 70% da população economicamente ativa do Brasil é de analfabetos funcionais. Ser analfabeto funcional significa que a pessoa lê, escreve e compreende frases simples, mas é incapaz de interpretar textos mais extensos e colocar ideias no papel. Uma das alternativas para reduzir esta triste realidade é incentivar a leitura. Aqui no estado há 536 bibliotecas públicas cadastradas na Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul. Destas, apenas 14 são comunitárias. E elas têm papel importante para incentivar a leitura em comunidades carentes. Esta semana, a TV Unifra exibe uma série de reportagens que vai contar histórias onde o acesso à leitura só é capaz por meio de muita coragem e perseverança de algumas pessoas. A gente começa pela história da Dona Maria Leoni, uma cuidadora de idosos que decidiu abrir a própria casa para tentar mudar a realidade do bairro em que ela vive, na cidade de Rio Pardo. O material foi produzido pela TV Unisc de Santa Cruz do Sul, emissora que integra a Rede Prosa, a rede de TVs ligadas ao consórcio das universidades comunitárias gaúchas. O Parque São Jorge é um dos bairros mais carentes de Rio Pardo. Segundo dados da Prefeitura, são aproximadamente 900 moradores. A localidade, que não conta com escola, também não tem pavimentação. E a rua de terra é o local para a diversão de muitas crianças. Esta cena sempre incomodou uma das moradoras aqui do bairro. E o problema nem era o barulho que vinha das ruas. A preocupação dela era com o futuro destes meninos. Por isso ela decidiu abrir a própria casa e transformá-la numa biblioteca comunitária.
Viúva, mãe de 9 filhos e tendo estudado somente até a 4ª série, a cuidadora de idosos, Maria Leoni, passou a ganhar livros de amigos e de pessoas que ela nem conhecia. Aos poucos, ela conseguiu mudar a rotina de algumas crianças do bairro. Eu gostaria que estudasse em casa, foi o que aconteceu. Começaram a estudar em casa, né, sem tirar o espaço da escola, lógico. E algumas crianças também que estavam na rua a gente chamava para contar historinhas, fizemos muito isso. Contava historinha e as crianças começavam a se interessar pelos livros. Interesse que também trouxe mudanças dentro de casa, principalmente com as filhas. Foi legal porque eu vendo as crianças pegando aqui, eu mesma pegava, não sei lá, dava mais imaginação para as coisas, eu gostava de ler muitas histórias. E aí vendo os outros também podendo ler. Procurar ler, porque lendo a gente vai descobrir novas palavras, lendo a gente vai abrir mais para a imaginação, lendo a gente vai descobrir coisas fantásticas, só com que o livro pode trazer para a gente. A biblioteca dentro de casa também trouxe a inspiração que faltava para Denise se dedicar aos estudos. Hoje, ela é acadêmica de enfermagem na Universidade de Santa Cruz do Sul. Me ajudou bastante, porque foi quando eu aprendi a ter gosto pela leitura. Eu me interessava bastante na época de aula. Eu acho que foi por isso que comecei a fazer faculdade. Eu acho que se não tivesse os livros, eu não ia ter esse interesse por livro, por ler. Não ia querer nada com a vida, com certeza. Então, acho que me ajudou bastante até para mim ter um rumo na vida. Fundada há 16 anos, a biblioteca comunitária, que leva o nome do bairro, tem aproximadamente 3.500 livros. Por falta de espaço e prateleiras, muitos permanecem em caixas. Mesmo assim, muita gente está descobrindo o gosto pela leitura. Quando eu abri a biblioteca mesmo, porque foi na mesma época que eu me separei, e aí como eu me sentia sozinha, eu peguei o vício por ler de noite, sabe? E até hoje sou viciada em leitura, em romance principalmente, e a minha filha também começou a ler, sabe? E a minha pequenininha também agora está pegando gibi para ler. E vou ensinar meu filho pequenininho também a ler. Acho muito bom, porque antes a gente tinha que se associar lá no centro, que tem que pagar uma taxa que não é muito barata também. Eu acho bom porque aqui o pessoal do bairro pega para ler, sabe? E incentiva mais as crianças. Dados da Biblioteca Pública do Estado revelam que no Rio Grande do Sul existem somente 14 bibliotecas comunitárias cadastradas. 7 ficam em Porto Alegre e 2 em Canoas. Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Santana do Livramento e Taquara aparecem na lista com uma. A da Dona Maria Leoni não é cadastrada, por isso não pode participar de editais ou projetos oferecidos pelo Estado ou União. Acho que a primeira coisa é tu formalizar elas, né? Esse que é o ponto inicial. Aí tu formalizando ela dentro da Associação de Bairros, mostrar, a Associação de Bairros tem uma biblioteca comunitária incentivada para a Dona Leonir. Por exemplo. Aí sim, aí tu vai fazer um projeto buscando recursos para a associação que se repassaria, então, para a biblioteca comunitária. Mas o que tu tem que fazer é formalizar. Formalizando, aí tu busca os recursos. Antes disso é impossível, porque daí ela não existe formalmente e a gente fica com uma ação social, acha bacana, acha bonito, mas não vai passar disso. Só o auxílio, infelizmente, ou felizmente, para se alcançar, tem que ser formalizado. Considerada uma das principais cidades históricas do estado, Rio Pardo foi fundada no século XIX. Com mais de 200 anos, ainda preserva diversos locais que retratam a origem do povo gaúcho, como a Rua da Ladeira, a Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário e o Centro Regional de Cultura. Inspirada na tradição do município, Dona Maria Leoni também quer fazer história, mudar a realidade do Parque São Jorge. Natasha, tu vem tirar livro aqui na casa da tia? Sim. Tu gosta de ler? Gosto. O que tu gosta de ler? Mônica e os livros das princesas. E por que é bom ler? Por causa que a gente aprende. E no Jornal da Unifra desta terça-feira a gente mostra uma ideia muito parecida que acontece na cidade de São Leopoldo. A seguir, como foi o Fórum Estadual da Adoção em Porto Alegre. 1 minuto e estaremos de volta. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações.
Cadastro Nacional de Adoção é fundamental para evitar que muitos brasileiros cresçam sem um lar. Ele é uma ferramenta importante, mas que ainda pode ser aperfeiçoada, a fim de facilitar o encontro entre casais sem filhos e crianças sem pais. O assunto foi o tema principal do 3º Fórum Estadual da Adoção, realizado no fim de semana em Porto Alegre. O sistema cruza as informações da Justiça sobre as crianças e adolescentes destituídos do poder familiar que podem ser adotados e o perfil buscado pelas pessoas que estão aptas a adotar. O problema é que essas características dificilmente se encontram. E enquanto famílias esperam pela criança ideal, milhares crescem em abrigos. O fórum trouxe o exemplo positivo da cidade de Farroupilha, na Serra Gaúcha. Na cidade de 70 mil habitantes, 20 crianças foram adotadas no ano passado, a metade do número de Porto Alegre, que tem 1.400.000 moradores. Lá, as crianças não ficam mais do que 1 ano e meio em um abrigo. A nossa média de acolhimento gira em torno ali do meio ano. Por incrível que pareça, o tribunal tem resolvido questões para nós, as apelações em 30, 60 dias. Eu conheço assim, pessoalmente todos os casos, praticamente, porque, a meu ver, cada processo me toca muito. Eu entendo assim que aqui nós lidamos com pessoas. É muito diferente você conhecer a criança e saber quem é que está lá na casa lar e dizer, eu quero encaminhar essa criança para adoção. A busca ativa e o encontro entre os pais interessados e as crianças dos abrigos são ferramentas para humanizar o cadastro e promover a adoção. O Judiciário não está cumprindo a lei, porque na nova lei de adoção foi previsto os encontros entre os casais habilitados e as crianças destituídas. O contato humano entre a pessoa habilitada faz com que ela mude o perfil. Nós vimos isso no nosso grupo de apoio. As pessoas vão para o grupo de apoio, chegam lá querendo uma criança pequena, começa a ver as experiências, começa a ver os filhos das crianças chegando, as crianças chegando no caso com seus pais, 7 anos, 8 anos, e já começa a se apaixonar, porque o amor nasce quando a gente olha, né? Para você que gosta de costurar, mas não tem noções em escala de produção e também no entendimento sob medida, o Centro Universitário Franciscano oferece uma oportunidade bem interessante a partir do dia 7 de julho. Mas não perca tempo não, porque as vagas são limitadas. O curso profissionalizante Laboratório de Costura oferece 15 vagas para quem deseja aprender técnicas para a construção de vestuário, tanto em escala de produção quanto em entendimento de sob medida das peças. As inscrições vão até o dia 2 de julho pelo site unifra.br no link Extensão. As aulas, que serão teóricas e práticas, começam em 7 de julho e têm encerramento previsto para o dia 29 de setembro. Mais informações, como o valor da inscrição, carga horária e disciplinas do curso, também podem ser acessadas pelo site unifra.br no link Extensão. E daqui a pouco tem o programa Informação pela Rádio Web Unifra. E quem traz os destaques da edição desta segunda-feira é o apresentador e produtor do programa. Olá, Pedro! Olá, Gereda, tudo bem? Um dos destaques do nosso programa de hoje é o ProUni. Foi divulgada a lista dos aprovados no ProUni. Aqui na Unifra, foi disponibilizadas bolsas no curso de Direito, Diurno e Noturno, e também Psicologia. Ainda vamos falar sobre o frio. O frio toma conta de toda a semana, que começou com chuva no estado. Também vamos falar sobre o servidor do USM, que é acusado de abusar de gestantes. Essas e outras notícias você acompanha a partir das 8 horas da noite no programa Informação, que vai ao ar pela Rádio Web Unifra, no site radiounifra.org. Um abraço, Jareta. Um abraço e um bom programa para você também, Pedro. A seguir você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira.
O 7º workshop em Nanociências acontece entre os dias 18 e 19 de agosto. O evento já recebe as inscrições de estudantes e professores do Centro Universitário Franciscano e também de outras instituições. Dá uma olhadinha aí. O workshop quer oferecer a troca de experiências nas áreas de biociências e nanomateriais entre estudantes, professores e pesquisadores. Entre outras iniciativas, a 7ª edição busca ainda qualificar os recursos humanos que atuam nas áreas de biociências e nanomateriais, o desenvolvimento regional e nacional na área de nanociências e favorecer o intercâmbio e a cooperação com outras instituições de ensino superior e também com as empresas. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto, data em que serão também publicados os trabalhos aprovados. Os interessados em participar do 7º workshop em Nanociências do Centro Universitário Franciscano encontram mais informações sobre o evento no site unifra.br no link Eventos, pelo e-mail eventos@unifra.br ou também pelo telefone 3220-1219. O 7º workshop em Nanociências acontece entre os dias 18 e 19 de agosto na sala de videoconferências do prédio 16, no conjunto 3 do Centro Universitário Franciscano. Agora o esporte, o Universitário Rugby estreou no 2º turno do estadual da 2ª divisão e com outra vitória. O time de Santa Maria aplicou 36-0 no Osório Rugby e permanece sem saber o que é derrota no torneio. Mesmo com um jogo a menos, o Universitário Rugby lidera a 2ª divisão com 29 pontos. Campeão do 1º turno, a equipe fica com o título também se vencer o 2º turno. Mais esporte nessa terça-feira, no Central do Esporte, a partir das 6 da tarde, aqui pela TV Unifra, eu, o José Quintana Júnior e também o professor Gilson Piber, aguardamos por você para nos fazer companhia. E quem é estudante ou atua como terapeuta ocupacional encontra no Centro Universitário Franciscano um curso rápido e bem importante para a área. As inscrições já estão abertas. O minicurso de integração sensorial ajuda estudantes e terapeutas ocupacionais a ampliar o conhecimento sobre os recursos usados, além de capacitar os profissionais ao uso de testes e observações clínicas em integração sensorial. Ele será realizado entre 3 e 4 de julho no Centro Universitário Franciscano. As inscrições podem ser feitas pelo site unifra.br no link Eventos até o dia 26 de junho. Para mais informações, o profissional ou estudante de terapia ocupacional pode entrar em contato com a Secretaria do Curso de Terapia Ocupacional da Unifra pelos telefones 3025 9000 ou 3025 9091. Outras formas de contato são o e-mail terapia@unifra.br e o telefone 3220-1219. O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Aproveita e acessa lá. Um abraço a todos e até mais.